Alô, som. Amém, querida igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual eu faço parte. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aqui. Se você ainda não tem o compromisso de seguir a Cristo, se você ainda não sabe o que é o Evangelho, preste atenção nesta mensagem. É uma mensagem que vai falar aos nossos corações. Eu mesmo, ao preparar essa mensagem, eu quero colocar isso na minha vida. Quero colocar isso no meu dia a dia. E a gente procura, como pregador da palavra de Deus, que todo crente fazer como o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola: aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus, ou com as palavras de Deus. E é isso o intuito dessa mensagem agora. Esse é o intuito: falar de acordo com o Evangelho, falar de acordo com a sã doutrina. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Por tema da mensagem: fortalecendo nossa fé em dias de lutas. Epístola aos Hebreus, ou Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Diz assim o título na Almeida Revista Atualizada: o perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai das infinitas misericórdias, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor Deus, que o Senhor venha agir com o Teu Santo Espírito, Pai, e que a Tua palavra venha penetrar os corações, ó Pai, que a espada do Espírito Santo venha cortar toda a mazela das nossas vidas, ó Pai, todos os pecados, tudo que Te desagrada, Pai, nesse momento, e que nós venhamos nos arrepender, ó Pai, verdadeiramente diante de Ti, e buscar viver esse compromisso da fé em Cristo, dia após dia, Pai, um relacionamento vivo e verdadeiro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toca no coração, ó Pai, de cada um aqui, ó Deus. Ó Pai, eu peço que o Senhor venha crescer e que eu venha diminuir. A honra e a glória é Tua, Pai. A honra e a glória do Teu Filho Jesus Cristo, o qual está à Tua direita. Os anjos, eu creio que estão aqui entre nós nos assistindo, porque a Tua palavra diz que eles anelam atentar bem de perto para essas coisas, Pai. A pregação da Tua palavra. Que nós tenhamos esse momento por um momento solene, por um momento majestoso, Pai, de aprendermos a Tua palavra com toda a reverência e santo temor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O hino 454 do cantor cristão Vitória nas Lutas expressa bem o tema dessa mensagem. Diz assim a primeira estrofe e o coro deste hino: temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado, delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar ao Senhor, nosso Senhor louvar, exaltar. Pois bem, em dias de tamanha oposição e adversidade que vivemos,
É como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Isso nos ensina que a vida cristã é um verdadeiro combate de aflições. E mesmo, irmãos, todos nós enfrentamos lutas, todos nós. Não há um cristão que não enfrente suas lutas. Os embates de fora, as lutas por dentro. E nessa mensagem nós vamos abordar alguns conceitos da palavra de Deus que vai nos ajudar a permanecer firme. Esse é o nosso propósito. Em Hebreus 10, 32 a 34 nos diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes como aqueles que desse modo assim foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio ou o roubo dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Logo, o cristão está seguro, pois sua expectativa não se resume a esta vida. Pelo contrário, na glória, ele terá sua recompensa por ter vivido sua vida aqui na terra para Cristo, renunciando os prazeres deste mundo, não se envergonhando da mensagem do Evangelho, sido fiel, leal ao seu Senhor. Nós cristãos sabemos que temos a nós mesmos como patrimônio superior e permanente, durável, desta maneira, em viver para Jesus. É outra tradução possível para esse texto. Sabendo que vós mesmos tendes vós mesmos por patrimônio superior e durável. O bem mais precioso que nós temos nesta vida, o bem mais precioso que nós temos autonomia plena, é o nosso corpo, a nossa alma. E é por ela que a gente tem que preservar, lutar, batalhar, porque o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola que as concupiscências da carne, os desejos desenfreados da carne, combatem contra a nossa alma. Então, cada um de nós, eu falo por mim aqui, mas cada um de nós temos a nossa responsabilidade de zelar pela nossa alma. E como isso? Vivendo o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Há uma música que diz que o rico, quando foi para o Hades, na parábola do rico e Lázaro, o mendigo chamado Lázaro teve seu nome lembrado, foi para a glória, foi para o paraíso, mas o rico, que viveu esplendidamente e ele vivia nos prazeres e desprezava aquele mendigo, olha que situação terrível. Ao morrer, foi para o Hades. Eu imagino Jesus contando essa parábola, e Jesus, como pregador sem igual, incomparável, nunca vai existir alguém como Jesus, contando essa parábola, e as pessoas, os ouvintes, sentindo o temor do que é o inferno. E para lá foi aquele rico. E a música diz que não houve segunda chance. Sabe, há segunda chance para você aqui hoje. Há segunda chance para mim hoje aqui. Porque aqui nós podemos nos arrepender. Aqui nós podemos nos voltar para o Senhor. Dia após dia Ele renova a sua misericórdia sobre nós. E nós temos essa oportunidade bendita e maravilhosa de dobrarmos os nossos joelhos nos nossos quartos, mesmo depois de termos cometido um pecado grave contra o Senhor. O pecado imperdoável a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas sabe, mesmo a blasfêmia contra Deus e a blasfêmia contra Jesus serão perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aquele que rejeita a pregação do Evangelho, o Espírito Santo batendo na sua porta, não vai ter perdão. E há segunda chance para nós hoje. Há segunda chance. Não é maravilhoso?
E ainda sobre nossas lutas, Atos 14, 22 nos diz: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, amados, como podemos fortalecer nossa fé para combatermos o bom combate e sermos aprovados em nossa carreira? Este é o objetivo desta mensagem. Revemos alguns recursos e orientações da palavra de Deus para fortalecermos nossa fé dia após dia e crescermos em nossa vida cristã, a fim de vivenciarmos experiências com Deus, isto é, sermos íntimos de Deus, conhecê-lo em comunhão e experiência, nutrindo o relacionamento pessoal com Ele e adquirindo sabedoria dos altos céus para nos conduzirmos de maneira boa, perfeita e agradável diante dEle. Ou seja, estarmos de acordo com a vontade de Deus. Para isso precisamos fortalecer a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo diariamente. Essa posição de arrependido, ela requer da nossa parte um esforço, porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição. Então essa posição de você viver olhando firmemente para o alvo, que é Cristo, arrependido, constante, requer da nossa parte um esforço. E a palavra de Deus, ela tem os recursos necessários, toda ela é perfeita, não poderia ser mais perfeita do que ela é, para nos auxiliar nessa caminhada, nessa jornada. É o próprio Jesus Cristo, é como se fosse o próprio Jesus Cristo falando aos nossos ouvidos. O Espírito Santo é o único livro que o professor está do lado, um dia, a Bíblia Sagrada. Agora, uma breve definição da palavra fé. De acordo com as Escrituras, é convicção, isto é, certeza, confiança, crença no testemunho da palavra de Deus. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo na vida nascido da fé e unido com ela. A certeza, por exemplo, de que Deus é o Criador do universo, das coisas invisíveis e visíveis, e que se tornou homem na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e que por meio dele nos é dada a salvação eterna, a vida eterna. Essa fé sugere, portanto, um relacionamento pessoal com Deus, por meio de Cristo Jesus, que gera comunhão e experiência com Ele. Não significa simplesmente crer em artigos religiosos de qualquer maneira, ou superficialmente, mas está certo de que somente Cristo é a nossa salvação e que além dele não há outro meio de nos salvarmos, nem nossa justiça própria ou outros mediadores, gurus e coisas dessa natureza. É ter a certeza e a confiança em sua palavra como um todo, recebê-lo e aceitá-lo em nossas vidas, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo absolutamente nele e vivendo para ele, até nos encontrarmos com ele na eternidade, seja pela sua vinda ou se passarmos pelo vale da sombra e da morte, e assim estaremos para sempre com ele. Reforçando isto, Atos 4:12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E também Romanos 1:16-17 nos afirma: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O Evangelho é simples, o Evangelho é simples, o Evangelho é simples, não tem rodeio, não tem rodeio. Nós estávamos perdidos em nossos próprios pecados, perdidos no pecado que descende desde Adão, e Deus, que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo em bondade, riquíssimo em perdoar, Ele, sabendo que o homem já ia desobedecer a Ele, desde a eternidade Ele já faz um plano B. Ele já decidiu vir na pessoa do seu Filho, que é um com Ele, para
viver uma vida como um homem, representar o homem que caiu e evangelizar a paz. E na primeira pregação de Jesus, uma das primeiras pregações, ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é simples, não tem rodeio, não tem mistério. Se nós quisermos viver a vida que Deus tem para nós, arrependimento, tendo um entendimento de convicção que o Espírito Santo vai estar ali junto contigo para entender a palavra, para ouvir a pregação do Evangelho. Arrependimento, convicção, arrependimento, fé, que é essa certeza de permanecer nesse caminho. Não importa o que aconteça, da nossa parte, nós vamos fraquejar, nós vamos cair, porque nós estamos sujeitos a isso. Mas Jesus, ele fala que a justiça se revela no Evangelho de Cristo, a boa nova de que Ele foi perfeito. Não é usado de pretexto para continuar a pecar, como alguns na época do apóstolo Paulo falavam. Eles aí estão pregando, mas estão dizendo que pode viver aí no pecado. Pecaremos para que a graça de Deus seja maior? De modo nenhum. Nós temos que entender que o pecado levou o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, a ser crucificado. E que nós só vamos vencer o pecado nos arrependendo e vivendo para o Senhor Jesus. Vejamos então, queridos irmãos e ouvintes, como podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus, que se constrói, como disse o apóstolo Paulo, de fé em fé, ou da fé para a fé. É fé do início ao fim. Isso implica constância, dia após dia, desenvolvendo-a e fortalecendo o nosso relacionamento diariamente com Deus. Vejamos algumas orientações da palavra de Deus. A primeira delas é conhecer e praticar a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Conhecer a mensagem da Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, aumenta a nossa fé, nos traz maior segurança, nos alerta dos perigos que nos cercam, nos anima quando desmotivados, nos consola quando abatidos, nos fortalece quando fracos e nos torna sábios, conforme o texto principal que lemos, Hebreus 2:1, que nos diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Certamente dar ouvidos à palavra de Deus, à pregação do Evangelho, querer conhecer mais e mais e se aprofundar nas doutrinas da Bíblia, fará certamente nossa fé crescer e se fortalecer cada vez mais. O interesse em conhecer a Deus, mais uma disposição em buscá-lo de todo o coração, continuamente, certamente fará nossa fé mais forte e solidificará, portanto, nosso relacionamento com Ele. Então, o conhecimento da palavra de Deus. Para você praticar a palavra de Deus, você precisa primeiro conhecer. Porque há perigos que, por exemplo, às vezes sem o conhecimento do Evangelho, de que só Jesus é a salvação, a gente pode nos tornar como os fariseus, achar que por nossos próprios métodos nós seremos salvos. Mas ao ouvir a pregação do Evangelho, saber que é só em Jesus, por exemplo, é segurança para nós. Certa vez disse o pastor Billy Graham, estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, e siga ou pratique os seus preceitos para ser santo. A epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Perceba como é assim, não estou banalizando a palavra de Deus, mas é simples de entendimento. É simples no sentido de que são dois caminhos, o certo e o errado. São dois caminhos: a desobediência ou a obediência, a fé ou a incredulidade.
Perceba, o Senhor nunca mandou, na palavra de Deus, nós fazermos algo que fosse impossível da nossa parte. Ele, quando distribuiu os talentos lá para os seus servos, Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E assim Ele faz com cada um de nós. Nós temos, hoje, irmãos, condições. Claro que aquela pessoa que, por conta do pecado, ela não tem o juízo perfeito de decisão, como são casos de pessoas que nascem com deficiência, essas pessoas já estão salvas. Mas no nosso caso, Deus Ele quer muito nos ajudar a entender a palavra. E o conhecimento da palavra de Deus é isso, é simples. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Fala de deixar, você se arrepender. E acolhei com mansidão a palavra de voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados ou nascestes de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Esse conhecimento da palavra de Deus, ele é poderosíssimo para te dar vida, assim como os primeiros apóstolos de Cristo, assim como os primeiros discípulos, e assim como os grandes homens de Deus. Basta você ter fé, basta você se arrepender. Então, é a palavra de Deus que é viva. Se fosse uma fábula, se fosse uma heresia, se fosse algo contrário à Bíblia, algo feito pelo homem, mas não é feito por Deus, é feito por Deus. Nós sabemos que a Bíblia é a inspiração de Deus. Deus inspirou homens santos para que eles pregassem a palavra dele, e por meio dessa palavra, foi como o apóstolo Pedro disse que nós nascêssemos de novo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Perceba aí a permanência, estar em Cristo. Da nossa parte, precisamos de um esforço, realmente, de decisão, de empenho em permanecer em Cristo, permanecer na videira. Para praticar a palavra de Deus não é fácil. Não é à toa ou em vão que o coração do homem na Bíblia Sagrada é comparado a um solo a ser cultivado, e a jornada cristã a um campo a ser arado. É uma tarefa difícil. O Senhor Jesus Cristo disse ser necessária a renúncia da nossa parte, ser estreito e apertado o caminho e a porta da salvação. É estar disposto a morrer por Ele, é mortificar a nossa carne, crucificar o nosso ego carnal, não cumprir as obras da carne. Somente pela prática da palavra de Deus veremos o Espírito Santo frutificar em nós o fruto que resulta de um novo nascimento, uma conversão genuína procedente da fé em Cristo e obediência à sua palavra. Conhecimento é importante, mas deve estar de acordo, andar de mãos dadas com a obediência à palavra de Deus. Portanto, o fim do mandamento é a obediência, não somente a pregação, como diz em Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma ou o substancial e mais importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, irmãos, apesar de a palavra ser direta, objetiva, ser de fácil compreensão, realmente praticar a palavra de Deus não é algo fácil. Não é algo fácil. O serviço de Cristo exige abnegação, exige renúncia. Jesus disse: se alguém ama mulher,
ou pais, ou filhos, mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo. Jesus Cristo é Deus? Amém. Deus é maior do que tudo, merece todo o nosso amor? É isso que Cristo quer dizer, Ele está revelando ali a sua divindade para nós. Então, vale a pena, porque essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui é passageira. Agora, a nossa vida lá no céu, lá que vai começar. Assim, de fato. É como um CD que você ouve primeiro a introdução, a música 1 é a introdução. Aí você depois ouve o CD completo. Aqui é a introdução. Agora, esse momento aqui é tão importante porque é aqui que nós preparamos a nossa vida para entrar no céu. É como um astronauta que faz jornadas espaciais numa piscina gigante. Não sei se você já deve ter visto na televisão, por exemplo, para se preparar para ir para o espaço. Assim somos nós somos peregrinos aqui. O segundo ponto, irmãos, é a oração. Salomão disse em sua oração, logo depois que concluiu a obra do primeiro templo do Senhor, em 2 Crônicas 6,19: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Enquanto que na leitura da palavra e na prática adquirimos sabedoria e experiência, na oração nutrimos um relacionamento de intimidade com o Senhor, de modo que em nosso particular e também na nossa rotina, nos aconselha o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar, isto é, sem interrupções. Claro que no sentido como foi dito até hoje aqui, que a nossa mente tem que estar voltada para o Senhor. A nossa carne é muito fraca, a verdade é essa. E o Senhor Jesus Cristo disse que vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Dando-nos a graça e o alívio de que por meio de Cristo Jesus temos o socorro de Deus ao nosso alcance, tão somente se tivermos fé. Uma fé que descansa em Deus e no que Cristo fez por nós. Nos diz Hebreus 4, 15 a 16: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna ou favorável. Então, irmãos, você acha que alguma coisa pode te impedir de aproximar-se de Deus? Só você mesmo. Só você pode fazer isso. Deus, Ele está no seu trono de glória, e o Espírito Santo intercedendo pela igreja, Jesus Cristo à sua mão direita intercedendo pela igreja, e o Espírito Santo aos nossos corações, nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo que precisamos de Deus, nos convencendo que precisamos nos aproximar de Deus. E Jesus Cristo, ele cumpriu tudo, cumpriu a lei, fez o que nós não poderíamos fazer. Então, sabe, o que está faltando? O que está faltando para nos aproximarmos de Deus? Você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, Deus está às portas do teu coração. Vai valer a pena, é bom ser crente. É bom ser crente, vai valer a pena. No final vai valer a pena, eu creio.
preciosa é a morte do Senhor, a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Vai valer a pena, eu creio. Já está valendo a pena. C.S. Lewis disse uma vez: mesmo que ele não existisse, eu preferiria viver como a Bíblia diz, como a Bíblia ensina. Mas ele existe, ele é real. Ele está falando ao seu coração agora, ele está falando ao meu coração. E ainda Hebreus 10, 19 a 23 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a chave principal para quando nós orarmos é a nossa fé, é a certeza. É a certeza de que a Bíblia é real, é a certeza de que Deus está nos ouvindo. Se nós não tivermos fé, nós não temos nada. Se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus. Então, seja qual for a sua situação, a Bíblia nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. Galardoador é recompensador. Eu tenho que crer que quando eu me aproximo de Deus, Ele está me ouvindo, porque eu estou falando nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E se é fé, não acontecer nada naquele momento ali, digamos assim, porque o Espírito Santo vem com seu poder e nós sentimos mesmo na nossa pele, mas a gente nós temos que ter fé. Não vai esperar só você um arrepio, um frenesi. Não. Fé é isso, é você saber, é você ter certeza. Observe, perceba, temos acesso a Deus unicamente por meio de Jesus, 24 horas por dia. Então se achegue junto a Deus em quebrantamento e humilhação. Confesse seus pecados e livre-se desse peso de uma vez por todas, decidindo unir-se a Cristo por meio da fé, num relacionamento pessoal e verdadeiro com Ele. Esse é o único meio de vencermos o mundo e suas dificuldades, vivendo pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Quebrantado é humilhado, contrito é arrependido. O Senhor não vai te desprezar se você estiver com esse sentimento. Com esse sentimento de se aproximar diante dele, reconhecendo que você é criatura e ele é criador, reconhecendo que você precisa da vida dele na sua vida, que você é incapaz de criar por si mesmo espiritualidade. É isso que Jesus diz quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Reconheça-se. Eu quero me reconhecer também. Essa palavra é para mim, que eu não sou capaz de gerar espiritualidade alguma. Sem mim nada podeis fazer, não podeis fazer coisa alguma. Não podeis apagar os vossos pecados, não podeis viver a alegria no Espírito, não podeis ser justificado, não podeis nascer de novo. Sem mim não podeis fazer coisa alguma, disse o Senhor Jesus. De modo que na vida do crente, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Então, o primeiro ponto:
conhecimento e prática da palavra de Deus. Segundo ponto, oração, para fortalecermos a nossa fé diariamente. E o terceiro ponto, comunhão e adoração na igreja. Eu separei especificamente na igreja, mas entende-se, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou no meio deles. De modo que cada irmão aqui tem uma união em si. Nós somos corpo de Cristo. Repare, mesmo com nossos defeitos, nós somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo é perfeito. O corpo de Cristo é perfeito, de modo que nós vivemos num organismo vivo. Não é uma organização apenas. Serve para organizar, separar, estar acessível como um local público, mas a comunhão é mais do que isso, é mais do que nós podemos até perceber de nós como cristãos, como irmãos uns dos outros e fazendo parte desse corpo que é o corpo de Cristo. Repare o que diz Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O significado, de acordo com a Bíblia de igreja local, é ajuntamento de cristãos que saem para se reunir em um local específico a fim de testemunharem sua fé uns para os outros, adorarem a Deus, orarem a Ele, cultuá-lo, portanto, para que seja manifesta a pregação do Evangelho, ensinamento da palavra do Senhor, e não só os perdidos, que são os que carecem mais, os perdidos pecadores que ainda não se arrependeram, que ainda não têm um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, para que possam salvar-se através da decisão de crer em Cristo Jesus, mas também instrução e fortalecimento dos próprios crentes em Cristo, para que cresçam e perpetuem a obra de Cristo na terra, a pregação do Evangelho. Jesus Cristo disse lá, no final do Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Marcos: ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando todas as nações a guardarem aquilo que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A igreja do Senhor, que prega o verdadeiro Evangelho, eu creio que a nossa é, porque Jesus Cristo disse que a árvore se conhece pelos frutos. Então nós podemos ver o fruto dessa igreja produzir frutos de justiça, fruto do Espírito Santo, fruto que distingue a verdadeira árvore, a árvore boa da árvore má. Que Jesus fala que a árvore má são os falsos profetas. Os falsos profetas são reconhecidos pelos seus frutos. Heresia, engano, avareza, não é o caso dessa igreja. Eu posso dizer, nós estamos aqui no foco de pregar a palavra para que o pecador se converta, para que pessoas nesse caso sejam salvas, para que nós cristãos como igreja venhamos a crescer mediante a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo disse que Deus separou uns para pastores, profetas, mestres, para aperfeiçoamento dos santos, para que nós, ele chama até os cristãos de santos, né? Porque nós somos santos na pessoa de Jesus. Então, é até uma ideia meio que estranha a gente se considerar pecadores que vivem pecando. Isso é errado. A pregação do Evangelho genuíno é aquela que fala de arrependimento. E o apóstolo Paulo, diversas vezes nas suas epístolas, ele vai falar: comunicai aos santos, saudai aos santos. Nós somos santos.
O apóstolo Pedro relembra o texto da lei: sede santos porque eu sou santo. O Senhor Deus disse. Então, é nesse sentido. O apóstolo Paulo fala, só para encerrar, que ele, dos pecadores, ele era o principal, mas era no sentido de arrependido, que Deus usou de graça e misericórdia para com ele. Mas para mim, que sou o principal, alcancei a graça, a misericórdia, mediante a pregação do Evangelho, mais ou menos nesses termos. Assim, meio que paráfrase, falei um pouco assim, mas não é assim que diz mais. Quer ver? Ó? Vou ler rapidinho aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Na época da Era das Trevas, onde tinham algumas Bíblias em biblioteca, eu vi isso no documentário, o fiel não podia nem pegar a Bíblia para ler. Olha como é que era a situação. Ele pegou a Bíblia na biblioteca e falou: vou abrir, vou pegar a Bíblia. Eles não podiam nem, a heresia era tanto na igreja romana, que eles não podiam nem pegar a Bíblia, os fiéis. E ele teve não me recordo o nome, ele pegou na Bíblia e abriu nesse texto. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, que possamos pôr em prática esses conselhos que estão muito ligados uns aos outros, para que possamos melhorar nossa fé e fortalecê-la, a fim de crescermos o crescimento para a salvação. Fiquemos com o conselho do apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar? Pai Celestial, ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esses textos que foram lidos a Tua Palavra, e que essa Palavra, Pai, venha, em nome de Jesus, transformar as nossas vidas, Pai. Nas nossas reuniões, ó Pai, na onde a Sua igreja se reúne, há sempre misericórdia. O Senhor demonstra a Sua misericórdia para conosco, porque o Senhor nos julga para nós não sermos condenados com o mundo. Porque quando somos repreendidos pelo Senhor, é para sermos participantes da Sua santidade, Pai. Ó Senhor, que nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, que nós possamos crescer na prática da Tua Palavra, que nós possamos orar mais, encontrarmos tempo em nossa rotina para falarmos contigo, vivermos ligados, Pai, e que nós possamos ser mais frequentes na Tua casa, Pai. Fala o coração daquela pessoa, Deus, agora, nesse momento, que ainda não entregou sua vida a Cristo,
porque a tua palavra diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como Timóteo, que o apóstolo Paulo lembra da seguinte forma: toma posse da vida eterna, a qual fizeste confissão perante muitas testemunhas, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que confessar Jesus como Senhor da sua vida será salvo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E com a boca se faz confissão ao Senhor Jesus Cristo, e com o coração se crê para a vida eterna. É uma decisão que vem do coração, que se manifesta com a boca, mas que vem do coração. Crer com o coração para a justiça, diz o texto. E que o Senhor toque em nossos corações, que nós possamos aguardar dos céus a volta do Senhor Jesus, que nós possamos aguardar a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão precioso na tua casa. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelos meus irmãos. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, ó Pai, porque nós fomos chamados para levantar a bandeira do amor de Cristo. Nós não fomos chamados para divisão, nós não fomos chamados para ira, para partidarismo. Nós fomos chamados para amar a Ti sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu te agradeço, Pai, por fazer parte dessa comunidade. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.